Você já tentou mudar um hábito e, dias depois, percebeu que voltou ao mesmo comportamento de antes? Isso não acontece por falta de força de vontade. A verdade é que sua mente está programada para resistir à mudança. E enquanto você não entender como essa programação funciona, vai continuar preso nos mesmos padrões de sempre. Bob Proctor dedicou a vida a ensinar um princípio simples, mas incrivelmente poderoso. O subconsciente só aceita uma nova ideia quando ela é repetida inúmeras vezes. Isso significa que assistir a um vídeo motivacional uma única vez não vai mudar sua vida. Ler um livro sobre prosperidade financeira e depois voltar a consumir notícias negativas não vai transformar sua realidade. A mudança acontece quando a repetição de novas ideias se torna mais forte do que os velhos paradigmas. A questão é, por que a repetição tem tanto poder? Porque sua mente funciona como um solo fértil. Se você planta uma semente de mudança, mas não rega diariamente, a semente morre. Mas se você nutre essa nova ideia repetidamente, com o tempo, ela cria raízes profundas e se torna parte de quem você é. Esse é o segredo de todas as grandes mentes do mundo, de empresários milionários a atletas de elite. Eles não esperaram a mudança acontecer. Eles treinaram suas mentes para aceitar uma nova realidade através da repetição. Se você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar de vida enquanto outras ficam estagnadas, a resposta está aqui. Não é talento, sorte ou inteligência, é repetição estratégica. E no decorrer deste conteúdo, você vai entender exatamente como usar esse princípio para reprogramar sua mente e transformar sua vida de forma definitiva. Antes de continuar, quero saber sua opinião. Comenta aqui, qual o maior desafio que você enfrenta ao tentar mudar um hábito ou um padrão de pensamento? Isso ajuda a entender melhor como podemos crescer juntos. E claro, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. Assim, você recebe mais conteúdo sobre mudança de paradigma, prosperidade financeira e como reprogramar sua mente para o sucesso. Vamos juntos nessa jornada. Agora, vamos ao conteúdo. Se tem uma coisa que Bob Proctor sempre bate na tecla, é que a mudança de paradigma não acontece do dia para a noite. A mente humana é como um solo fértil, mas se você jogar sementes e nunca regar, nada cresce. A repetição é essa rega constante. Um novo conceito, uma nova crença, uma nova forma de pensar precisa ser plantada e nutrida todos os dias. Quantas vezes alguém tenta mudar um hábito e volta para os velhos padrões? Isso acontece porque, sem repetição, o antigo comando mental continua no controle. Muitas pessoas acreditam que só por entender intelectualmente uma ideia, ela já faz parte da vida delas. Mas não funciona assim. Um exemplo simples: ler sobre exercícios físicos não transforma ninguém em um atleta. Você precisa treinar, suar, repetir os movimentos até que o corpo entenda que aquilo é o novo normal. Da mesma forma, se você quer reprogramar sua mente para atrair prosperidade financeira, não basta assistir a um vídeo motivacional uma vez. É preciso ouvir, ler, praticar e repetir esse conhecimento até que ele se torne um reflexo natural. Bob Proctor ensina que o subconsciente não aceita sugestões baseadas em lógica, apenas em repetição e emoção. Então, se alguém quer mudar um paradigma de escassez para abundância, precisa se cercar de mensagens que reforcem essa crença. A cada dia, a cada nova repetição, o cérebro começa a entender que essa é a nova realidade. E aí vem a mágica. Aquilo que parecia impossível começa a se manifestar naturalmente. Para que a energia do pensamento funcione a seu favor, é essencial ter consistência. Se todos os dias uma pessoa se expõe a conteúdos que reforcem um novo padrão mental, a transformação acontece. Isso significa ouvir áudios de mentores como Bob Proctor, ler livros como Você Nasceu Rico, escrever afirmações diárias e, principalmente, cortar tudo que reforça os velhos paradigmas. De que adianta querer mudar, se passa o dia todo consumindo notícias negativas ou cercado de pessoas que só falam de crise? Se há dúvidas sobre como a repetição molda a mente, basta observar como as grandes marcas criam campanhas de publicidade. Elas repetem slogans e mensagens até que fiquem gravadas no subconsciente das pessoas. O mesmo princípio vale para quem quer reprogramar sua mentalidade. Quem deseja alcançar a prosperidade financeira precisa repetir para si mesmo que é próspero, que atrai múltiplas fontes de renda, que tem o poder de decidir seu futuro. E precisa fazer isso todos os dias, sem falhar.
O grande erro da maioria das pessoas é esperar resultados imediatos e desistir quando não vê mudanças rápidas. Mas qualquer mudança de paradigma exige paciência. A mente foi programada por anos para pensar de um jeito. Alterar isso não acontece com um único seminário ou um único insight. É a repetição contínua que reprograma a forma de pensar e abre caminho para novas possibilidades. E é aí que entra o verdadeiro poder. Quando essa repetição se torna um hábito, a tomada de decisão muda, a autoimagem se transforma e a realidade começa a se alinhar com um novo padrão mental. E falando em paradigmas, já parou para pensar no que realmente está controlando seu comportamento? Já percebeu como muitas pessoas vivem presas ao mesmo ciclo ano após ano? Elas têm os mesmos problemas financeiros, os mesmos desafios emocionais, e quando tentam mudar, algo as puxa de volta para a velha rotina. Isso acontece porque paradigmas são como programas instalados na mente, rodando no piloto automático. Bob Proctor sempre disse que, enquanto esses paradigmas não forem reprogramados, a pessoa continuará repetindo os mesmos erros e, consequentemente, colhendo os mesmos resultados. Imagine que a mente é como um termostato. Se ele estiver regulado para 22 graus Celsius, não importa se a porta for aberta e o calor entrar, o termostato vai trabalhar para trazer a temperatura de volta ao que está programado. Os paradigmas funcionam do mesmo jeito. Se alguém está programado para ganhar um certo valor por mês, mesmo que tenha um aumento de salário ou ganhe na loteria, logo encontrará um jeito de voltar ao seu padrão financeiro habitual. É por isso que muitas pessoas que recebem grandes quantias de dinheiro acabam perdendo tudo rapidamente. A boa notícia é que essa programação pode ser alterada. O primeiro passo é identificar quais são os paradigmas limitantes. Se alguém tem dificuldades em gerar múltiplas fontes de renda, pode ser porque, no fundo, carrega crenças como dinheiro é difícil de ganhar ou pessoas ricas são gananciosas. E essas crenças não foram escolhidas conscientemente, foram absorvidas ao longo da vida, principalmente na infância. Isso significa que muitas pessoas estão vivendo de acordo com ideias que nem são delas. Quer ver um exemplo clássico de como os paradigmas afetam o comportamento? Pegue uma pessoa que cresceu em uma família que dizia que trabalhar muito é a única forma de ganhar dinheiro. Esse indivíduo pode até conhecer conceitos como energia do pensamento e prosperidade financeira, mas, inconscientemente, ele ainda acredita que precisa se esforçar exaustivamente para ter sucesso. Resultado: ele rejeita oportunidades que poderiam lhe trazer mais dinheiro com menos esforço, porque sua mente foi programada para associar sucesso com trabalho árduo. O impacto dos paradigmas vai muito além das finanças. Eles afetam os relacionamentos, a saúde, a autoconfiança. Se alguém acredita que todos os homens ou mulheres traem, sua mente encontrará maneiras de reforçar essa ideia, mesmo que inconscientemente. Se a pessoa tem um paradigma de que não é boa o suficiente, ela sabota suas próprias oportunidades. É por isso que não basta querer mudar de vida. É preciso mudar o programa mental que controla a vida. E aqui entra um ponto fundamental: os paradigmas não mudam sozinhos. Eles precisam ser reprogramados com repetição, da mesma forma que foram instalados. Para substituir um pensamento limitante, a pessoa precisa se expor repetidamente a ideias que reforcem a nova crença. Isso pode ser feito através de afirmações diárias, leitura de livros como Pense e Enriqueça e participação em eventos como o seminário Paradigm Shift de Bob Proctor, que ensina técnicas para quebrar essas barreiras invisíveis. A grande questão é: se os paradigmas controlam nosso comportamento, quem está controlando os seus? E, mais importante, como encontrar alguém que possa ajudar a acelerar esse processo de transformação? Se existe um atalho para acelerar qualquer transformação na vida, esse atalho se chama mentor. Bob Proctor mesmo só descobriu o caminho da prosperidade financeira porque teve um mentor que o guiou e mostrou que seus paradigmas estavam limitando seu potencial. Sem essa orientação, ele poderia ter passado décadas tentando descobrir sozinho o que já estava disponível para aqueles que sabiam onde procurar. Um bom mentor é alguém que já trilhou o caminho e pode apontar exatamente o que funciona e o que não funciona. Pense em um GPS. Se você estivesse perdido em uma cidade desconhecida, preferiria dirigir sem direção ou seguir as instruções de alguém que já conhece o trajeto? É exatamente isso que um mentor faz. Ele encurta o tempo de aprendizado e evita que você caia em armadilhas desnecessárias. Bob Proctor costumava dizer que, se você quer mudar seus paradigmas e atingir um novo nível de sucesso,
deve aprender com alguém que já fez essa jornada antes. A maioria das pessoas tenta mudar por conta própria e se frustra porque não entende como a energia do pensamento e a repetição funcionam na prática. Elas leem livros, assistem vídeos, mas ainda sentem que algo está faltando. O mentor preenche essa lacuna. Ele aponta as crenças limitantes que a pessoa talvez nem perceba que tem e ajuda a reprogramar a autoimagem, permitindo que novas oportunidades se manifestem. Ter um mentor também significa estar em contato constante com novas perspectivas. Já reparou como algumas pessoas parecem crescer sem esforço, enquanto outras batalham sem sair do lugar? A diferença geralmente está no tipo de informação que cada uma recebe. Pessoas bem-sucedidas aprendem diretamente com aqueles que já alcançaram o que elas querem. Elas participam de seminários como Paradigm Shift, contratam coaches, fazem networking com indivíduos que estão no nível em que desejam chegar. Um bom exemplo disso é a forma como investidores bem-sucedidos pensam. Alguém que quer construir múltiplas fontes de renda pode passar anos tentando entender o mercado financeiro sozinho ou pode aprender diretamente com quem já domina o jogo. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, sempre fala sobre a importância de aprender com os melhores. E o mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você quer resultados extraordinários, precisa aprender com quem já os alcançou. O problema é que muitas pessoas resistem à ideia de ter um mentor. Elas acham que podem dar conta sozinhas ou que é um investimento desnecessário. Mas o que realmente custa caro não é ter um mentor, é perder tempo tentando descobrir tudo por conta própria. O tempo é um recurso que não volta, e cada dia passado sem a orientação certa pode ser um dia desperdiçado em tentativas e erros. Quem entende isso busca ativamente a orientação de alguém que possa acelerar sua jornada. E aqui entra uma questão importante: como encontrar o mentor certo? Ele pode estar em um livro, em um curso, em uma conversa com alguém que já tem os resultados que você deseja. O importante é ter a humildade de aprender e aplicar o conhecimento recebido. E uma vez que você encontra esse mentor, a tomada de decisão se torna mais clara, os paradigmas começam a mudar e as portas para o sucesso começam a se abrir de forma natural. As pessoas mudam por dois motivos: ou passam por um evento emocional tão forte que são forçadas a mudar, ou repetem uma nova ideia tantas vezes que, eventualmente, ela se torna parte delas. Bob Proctor sempre explicou que a mudança de paradigmas pode acontecer de forma súbita, como num choque, ou de forma gradual, por meio da repetição constante. E adivinhe qual método é mais eficaz para mudanças duradouras? Isso mesmo, a repetição. Eventos emocionais intensos podem mudar paradigmas num instante. Um trauma, uma perda, uma grande conquista, tudo isso pode reconfigurar a maneira como uma pessoa vê o mundo. Imagine alguém que sempre teve medo de falar em público, mas um dia é forçado a fazer isso numa situação de emergência. Se essa experiência for forte o suficiente, pode quebrar anos de crenças limitantes em poucos minutos. Mas esse tipo de transformação é raro e, muitas vezes, não sustentável. Já a repetição é o caminho garantido para a reprogramação mental. Se todos os dias uma pessoa expõe sua mente a novas ideias, a transformação acontece gradualmente, sem o choque de uma crise. Bob Proctor usava o exemplo de alguém que deseja mudar sua autoimagem e começar a se ver como uma pessoa próspera. Se essa pessoa todos os dias se olha no espelho e afirma: sou um imã para a prosperidade, crio múltiplas fontes de renda, minha tomada de decisão é rápida e eficaz. Com o tempo, essa crença se enraiza. É exatamente assim que grandes atletas, empresários e artistas treinam sua mente. Eles não esperam por um impacto emocional para mudar. Eles sabem que a energia do pensamento precisa ser reforçada diariamente. Michael Jordan não se tornou um dos melhores jogadores de basquete do mundo porque teve um momento de epifania. Ele praticava e praticava até que a excelência se tornasse parte de quem ele era. Isso vale para qualquer área da vida. O problema da maioria das pessoas é que elas esperam um grande evento para mudar. Elas acham que só vão ser financeiramente bem-sucedidas se ganharem na loteria, que só vão tomar uma atitude quando baterem no fundo do poço. Mas quem realmente domina a arte da mudança de paradigmas não espera. Essas pessoas criam o ambiente certo para que sua mente absorva novas ideias repetidamente, como no seminário Paradigm Shift, onde a exposição contínua a novas informações facilita a transformação. A verdade é que, quanto mais você reforça uma ideia, mais ela se torna parte da sua identidade. Se alguém acredita que dinheiro é difícil de ganhar,
precisa treinar sua mente para ver o contrário. Se uma pessoa acha que não tem carisma, pode repetir diariamente que é uma pessoa cativante. A mente é como um músculo. O que você exercita, cresce. E a repetição é o treino que fortalece novas crenças e novas realidades. Agora, sabendo disso, surge uma pergunta. Se a repetição tem tanto poder, o que acontece quando se aplica essa técnica à criação da própria economia? A maioria das pessoas acredita que sua situação financeira é definida pela economia do país, pelo governo ou pela sorte. Mas Bob Proctor sempre ensinou que a verdadeira prosperidade financeira vem de dentro, e não de fatores externos. Quem entende os princípios da mudança de paradigma percebe que pode construir riqueza independentemente de crises, recessões ou qualquer outra circunstância. O segredo: aprender a gerar múltiplas fontes de renda e não depender de um único fluxo financeiro. As pessoas mais ricas do mundo não confiam apenas em um salário. Elas criam várias formas de ganhar dinheiro, seja por meio de investimentos, negócios, royalties ou renda passiva. Um ótimo exemplo disso é Warren Buffett, que sempre ensina que a riqueza real vem quando o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Se alguém quer sair do ciclo da escassez, precisa pensar como um investidor e buscar oportunidades para diversificar seus ganhos. Mas não se engane, criar sua própria economia não significa apenas investir dinheiro. Significa investir em conhecimento, desenvolver habilidades e mudar a mentalidade sobre riqueza. Uma das principais barreiras financeiras não é a falta de dinheiro, e sim um paradigma que limita a forma como a pessoa vê o dinheiro. Se alguém acredita que dinheiro é difícil de ganhar, esse pensamento sabotará qualquer oportunidade de crescimento. Por isso, reprogramar essa mentalidade é o primeiro passo. Quer um exemplo prático? Imagine alguém que trabalha como professor e sempre achou que sua única forma de ganhar dinheiro era dando aulas presenciais. Se essa pessoa mudar seu paradigma e começar a enxergar outras possibilidades, pode criar cursos online, escrever um livro, dar mentorias, criar um canal no YouTube e, de repente, tem múltiplas fontes de renda fluindo. A oportunidade já existia, mas a antiga mentalidade a impedia de enxergar. A energia do pensamento também desempenha um papel essencial na criação da própria economia. Quem passa o dia reclamando de dinheiro, dizendo que a vida está difícil, reforça esse padrão mental. Por outro lado, quem constantemente visualiza a abundância, repete afirmações positivas e se cerca de influências que incentivam o crescimento, naturalmente atrai mais oportunidades. E não é misticismo, é um efeito direto da forma como a mente condiciona as ações e decisões. No seminário Paradigm Shift, Bob Proctor ensina que a chave para mudar a vida financeira está na tomada de decisão. Quem decide que vai mudar sua realidade e age consistentemente nessa direção inevitavelmente vê os resultados. O problema é que a maioria das pessoas espera circunstâncias melhorarem antes de tomar uma decisão, mas é a decisão firme que cria as circunstâncias. O dinheiro segue a mente, e não o contrário. Agora, se criar a própria economia é uma questão de mentalidade e decisão, então o próximo passo é entender como a energia do pensamento influencia tudo isso. Se existe algo que Bob Proctor sempre enfatizou, é que pensamentos têm energia. Isso pode parecer abstrato para algumas pessoas, mas basta observar a própria vida para perceber como a forma de pensar influencia diretamente os resultados. Alguém que constantemente foca em problemas só enxerga dificuldades. Já quem treina a mente para ver oportunidades começa a atrair caminhos inesperados para o sucesso. A grande questão é: como usar a energia do pensamento para transformar a realidade? A ciência já provou que o cérebro emite frequências elétricas que podem ser medidas. A fotografia Kirlian, por exemplo, mostra que todo ser humano emite uma certa vibração energética. E essa vibração está diretamente ligada à forma como pensamos. Se alguém acorda todas as manhãs reclamando da vida, sua energia reflete esse padrão, atraindo mais motivos para reclamar. Por outro lado, se alguém cultiva uma mentalidade de prosperidade financeira, começa a perceber oportunidades onde antes só via limitações. Bob Proctor costumava dizer que a mente funciona como uma antena, sintonizando-se com frequências específicas. Se uma pessoa se alinha mentalmente com a abundância, ela começa a agir de forma diferente, toma decisões mais estratégicas e, sem perceber, se coloca em situações que favorecem o sucesso. Isso explica por que duas pessoas podem receber a mesma oportunidade, mas uma delas próspera enquanto a outra nem percebe o potencial que tem em mãos.
Um bom exemplo disso são os empreendedores de sucesso. Eles não esperam o momento certo para agir. Eles criam esse momento. Pense em Elon Musk, por exemplo. Ele não vê limitações, vê possibilidades. Seu pensamento está sintonizado com inovação e expansão, e, por isso, suas ações refletem essa energia. E esse mesmo princípio pode ser aplicado por qualquer pessoa que queira mudar seus resultados financeiros e pessoais. A energia do pensamento também está diretamente ligada à autoimagem. Se alguém se vê como uma pessoa próspera e bem-sucedida, seu subconsciente trabalha para alinhar suas ações a essa identidade. Por isso, mudar a autoimagem é essencial para quem deseja criar múltiplas fontes de renda ou alcançar qualquer outro objetivo. A chave está em reforçar essa nova identidade diariamente, através de afirmações, visualizações, claro, repetição. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. Tudo começa na mente. As decisões, os comportamentos, as oportunidades. Tudo está sendo moldado pelo que uma pessoa acredita ser possível. O problema é que muitas pessoas não tomam consciência desse poder e acabam deixando seus paradigmas antigos governarem sua vida. Mas quando alguém realmente compreende o impacto da energia do pensamento, tudo muda. E falando em mudança, o que separa aqueles que conseguem transformar suas vidas daqueles que continuam no mesmo lugar? A tomada de decisão. E esse conteúdo está fazendo sentido para você? Já deixa o like e comenta aqui. Você acredita que seus pensamentos realmente influenciam sua realidade? Vamos trocar ideias. E aproveita para seguir o canal e ativar as notificações, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Agora, bora continuar, porque o próximo ponto pode mudar completamente sua forma de tomar decisões. Se há um traço comum entre todas as pessoas bem-sucedidas, é a capacidade de tomar decisões rapidamente e de forma definitiva. Bob Proctor sempre reforçou que a decisão é o ponto de virada para qualquer transformação. Quem fica em cima do muro, analisando demais, acaba perdendo oportunidades. Já quem decide com convicção coloca em movimento uma cadeia de eventos que levam ao sucesso. A pergunta é: por que tantas pessoas têm dificuldade em tomar decisões? A resposta está nos paradigmas. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde sempre ouviu que é melhor ter certeza antes de agir, ela provavelmente hesitará diante de oportunidades. Seu subconsciente associa decisão rápida a risco e incerteza. Mas, ironicamente, o maior risco é não decidir. Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, estudou os maiores milionários da história e concluiu que todos tinham algo em comum: tomavam decisões rapidamente e dificilmente voltavam atrás. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou preso na indecisão, pensando e repensando em algo, e no final acabou não fazendo nada? Isso acontece porque, sem perceber, muitas pessoas adiam decisões importantes esperando o momento perfeito, que nunca chega. E o mais curioso é que, enquanto hesitam, outras pessoas tomam a mesma decisão sem medo e colhem os frutos. A verdade é que o sucesso favorece os decididos, não os que esperam garantias. Quer um exemplo real? Grandes empresários, como Jeff Bezos, seguem a regra do 70%. Ou seja, se eles têm 70% da informação necessária, tomam a decisão. Eles sabem que esperar pelos 100% pode significar perder a oportunidade. Isso vale para qualquer coisa: iniciar um negócio, mudar de carreira, começar a investir ou até transformar a mentalidade sobre dinheiro. A prosperidade financeira não acontece para quem espera o cenário ideal, mas para quem decide se colocar no jogo. A energia do pensamento também influencia diretamente na tomada de decisão. Pessoas com paradigmas de escassez hesitam porque têm medo de errar. Pessoas com mentalidade de abundância sabem que cada decisão traz aprendizado e evolução. Bob Proctor sempre dizia que não tomar uma decisão já é uma decisão, e geralmente a pior delas. Quem deseja criar múltiplas fontes de renda ou melhorar sua vida financeira precisa decidir agir, mesmo sem ter todas as respostas. O seminário Paradigm Shift reforça essa ideia. A mudança começa com uma decisão. Muitas pessoas esperam se sentir prontas antes de agir, mas a verdade é que a prontidão vem depois da decisão, não antes. Quem quer um novo estilo de vida precisa, antes de tudo, decidir que vai mudar, e manter essa decisão. Sem essa firmeza, qualquer pequeno obstáculo será motivo para desistir. Agora, se a decisão é tão poderosa, o que acontece quando ela é reforçada por uma autoimagem forte e alinhada ao sucesso?
Se existe um evento capaz de transformar a forma como uma pessoa pensa e age, é o seminário Paradigm Shift de Bob Proctor. Esse não é apenas mais um evento motivacional, mas um verdadeiro processo de reprogramação mental. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa aos mesmos padrões de pensamento sem perceber que esses padrões são programáveis. O que Bob Proctor faz no seminário é mostrar exatamente como mudar paradigmas antigos e instalar novos que favorecem o sucesso. Pense no seguinte: se sua mente fosse um computador, seus paradigmas seriam softwares que rodam em segundo plano, determinando como você reage, decide e age. A grande questão é que, na maioria das vezes, esses programas foram instalados por outras pessoas, família, escola, sociedade, e muitos deles estão desatualizados. O Paradigm Shift ensina como substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, permitindo que a pessoa assuma o controle da própria vida. Um dos maiores benefícios do seminário é a clareza que ele proporciona. Muitas vezes, as pessoas sabem que querem mudar, mas não sabem por onde começar. Elas tentam ganhar mais dinheiro, melhorar seus relacionamentos, desenvolver confiança, mas sempre parecem dar 2 passos para frente e 3 para trás. Isso acontece porque estão lutando contra paradigmas antigos sem entender a raiz do problema. Bob Proctor não apenas expõe isso, mas também mostra como reprogramar a mente através da repetição e da tomada de decisão. O impacto do evento não termina quando ele acaba. Pelo contrário, ele é projetado para que a transformação continue. Como o seminário é transmitido online, as pessoas podem assistir quantas vezes quiserem, reforçando os conceitos. Isso é essencial porque a mudança de paradigma acontece com exposição repetida a novas ideias, e não apenas com um único momento de inspiração. Quem realmente absorve esse conhecimento e coloca em prática percebe mudanças drásticas em pouco tempo. Imagine alguém que sempre acreditou que dinheiro é difícil de ganhar e, após o seminário, começa a mudar sua autoimagem e sua relação com o dinheiro. Em vez de focar na escassez, essa pessoa passa a pensar em múltiplas fontes de renda, começa a perceber oportunidades que antes ignorava e, o mais importante, desenvolve a confiança para agir. Isso não é mágica, é mudança de paradigma em ação. O seminário também ensina que a energia do pensamento molda a realidade. Quem aprende a direcionar sua atenção para o que quer, e não para o que teme, começa a ver resultados concretos. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas que participam do evento relatam avanços significativos em pouco tempo. A mudança acontece primeiro na mente, e depois no mundo exterior. Agora, se a chave para transformar a realidade está na mente, então como a autoimagem influencia nos resultados que uma pessoa alcança? Se uma pessoa se vê como alguém comum, com dificuldades financeiras e poucas oportunidades, sua realidade sempre refletirá essa visão. Bob Proctor ensinava que a autoimagem é o termostato dos resultados na vida de qualquer pessoa. Ou seja, ninguém pode ter sucesso além do nível que sua mente acredita ser possível. Se alguém deseja mais dinheiro, relacionamentos melhores ou um corpo mais saudável, antes de qualquer mudança externa, precisa mudar a forma como se vê internamente. A autoimagem não é algo fixo. Pelo contrário, ela pode ser reprogramada. Mas o problema é que a maioria das pessoas carrega uma autoimagem herdada, de pais, professores, sociedade, sem nem questionar se essa identidade realmente representa quem elas querem ser. E aqui está o ponto crucial: você nunca vai ultrapassar a imagem que tem de si mesmo. Se, no fundo, uma pessoa acredita que não merece prosperidade, ela inconscientemente sabotará qualquer tentativa de ganhar mais dinheiro. Um exemplo clássico disso são os ganhadores da loteria. Estatisticamente, a maioria perde todo o dinheiro em poucos anos. Por quê? Porque sua autoimagem ainda está programada para a escassez. O dinheiro chegou, mas a mente não mudou. Então eles encontram formas de se livrar daquilo que não combina com a identidade que têm de si mesmos. O mesmo acontece com qualquer mudança de vida. Sem uma nova autoimagem, qualquer progresso é temporário. A boa notícia é que existe um processo para reconstruir a autoimagem. E ele segue a mesma lógica da mudança de paradigma: repetição e exposição contínua a novas ideias. Bob Proctor sempre sugeria que as pessoas escrevessem afirmações poderosas sobre quem desejam se tornar e lessem todos os dias, sentindo como se essa identidade já fosse real. Se alguém quer se tornar milionário, deve começar a se ver como tal antes mesmo de ter um centavo no banco. Um exercício poderoso para isso é a visualização.
Grandes atletas como Michael Phelps e Muhammad Ali usaram essa técnica para programar sua mente para o sucesso. Eles se viam vencendo antes mesmo de competir. O mesmo vale para quem deseja criar múltiplas fontes de renda ou melhorar sua prosperidade financeira. Primeiro, é preciso acreditar nessa versão de si mesmo. Depois, as ações começam a se alinhar com essa nova identidade. A energia do pensamento também desempenha um papel essencial aqui. Quem se vê como uma pessoa bem-sucedida age como tal. Sua postura muda, sua linguagem corporal se altera, suas decisões se tornam mais ousadas. O problema é que muitas pessoas tentam mudar suas ações sem mudar a autoimagem, e acabam voltando aos velhos hábitos. A verdadeira transformação começa no nível interno e se manifesta no externo. Agora, se a autoimagem pode ser moldada pela repetição, imagine o impacto que o ambiente ao redor tem na forma como uma pessoa pensa e se comporta. Dizem que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, e isso não é apenas um ditado popular, é um princípio real da mudança de paradigma. Bob Proctor sempre alertava que o ambiente tem um impacto profundo na forma como uma pessoa pensa, age, consequentemente, nos resultados que obtém. Se alguém deseja prosperidade financeira, mas passa a maior parte do tempo cercado por pessoas que vivem reclamando da falta de dinheiro, essa mentalidade acaba sendo absorvida. O meio social influencia não apenas a mentalidade financeira, mas todas as áreas da vida. Se alguém convive com pessoas negativas, que sempre esperam o pior, será difícil desenvolver uma mentalidade de abundância. Se alguém quer crescer profissionalmente, mas está cercado por indivíduos que não buscam evolução, essa pessoa terá que lutar contra um ambiente que a mantém no mesmo lugar. É como tentar nadar contra a correnteza. Possível, mas muito mais difícil. Um exemplo clássico disso são os milionários que nasceram pobres, mas mudaram suas vidas. Raros são os casos de pessoas que enriqueceram sem mudar suas companhias. Elas entenderam que, para crescer, precisavam estar cercadas por indivíduos que já tinham o tipo de mentalidade que queriam desenvolver. Não significa abandonar amigos ou família, mas sim escolher conscientemente com quem passar mais tempo e de quem absorver influências. Quer ver como isso se aplica na prática? Se alguém quer criar múltiplas fontes de renda, mas só convive com pessoas que acreditam que a única maneira de ganhar dinheiro é trocando tempo por salário, será muito difícil desenvolver uma nova visão. Agora, se essa pessoa começa a se conectar com empreendedores, investidores e mentores que já construíram liberdade financeira, sua mentalidade começa a se expandir naturalmente. A energia do pensamento também é altamente influenciada pelo ambiente. Estar cercado de pessoas que falam sobre crescimento, oportunidades e soluções mantém a mente focada no progresso. Por outro lado, um ambiente tóxico pode drenar a motivação e reforçar paradigmas negativos. Por isso, quem quer uma mudança de paradigma real precisa se perguntar: meu círculo social está me impulsionando ou me prendendo? O seminário Paradigm Shift ensina que a forma mais rápida de mudar de vida é se cercar de pessoas que já têm a mentalidade que você deseja. Isso pode ser feito participando de eventos, grupos de estudo, mentorias ou até consumindo conteúdos de pessoas que já atingiram os resultados desejados. O importante é garantir que a mente esteja sempre sendo alimentada com pensamentos que levem ao crescimento. Agora, se o ambiente pode influenciar tão profundamente a mente, imagine o impacto que as crenças inconscientes têm sobre a realidade de uma pessoa. A realidade de uma pessoa é um reflexo direto das suas crenças inconscientes. Bob Proctor sempre ensinou que as crenças não são formadas pela lógica, mas pela repetição e pelo ambiente, e são elas que determinam o que alguém considera possível ou impossível. Se uma pessoa acredita que dinheiro é difícil de ganhar, sua mente inconscientemente criará situações para confirmar essa crença. Se, por outro lado, acredita que há abundância ao seu redor, começará a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está presa em crenças limitantes. Elas pensam que estão apenas vendo a realidade como ela é, mas na verdade estão interpretando a vida através do filtro de suas crenças. Um exemplo clássico disso é alguém que tenta investir, mas acredita que investir é arriscado. Mesmo que essa pessoa tenha boas oportunidades à sua frente, sua mente buscará razões para justificar seu medo e, no final, ela não tomará nenhuma atitude. Outro exemplo comum acontece com pessoas que tentam mudar de vida, mas voltam sempre para o mesmo lugar. Elas fazem um curso, aprendem sobre múltiplas fontes de renda, começam um negócio, mas, sem perceber,
suas crenças profundas a sabotam. Se, no fundo, acreditam que dinheiro não traz felicidade ou que pessoas ricas são desonestas, seus paradigmas vão trabalhar para mantê-las longe da prosperidade financeira. O sucesso nunca será sustentável se a mente estiver programada para rejeitá-lo. A energia do pensamento também desempenha um papel crucial aqui. Se uma pessoa passa o dia reforçando crenças negativas, reclamando, se preocupando, falando sobre falta de dinheiro, está enviando essa frequência para sua realidade. Por outro lado, quem conscientemente reprograma sua mente para enxergar possibilidades começa a atrair situações que confirmam essa nova visão. Isso não é coincidência, é um princípio psicológico. O que você acredita, você busca confirmar. A grande questão é: como reprogramar essas crenças? A resposta está na repetição de novas ideias e na exposição contínua a informações que reforcem uma nova realidade. É por isso que Bob Proctor insistia tanto na importância de ler bons livros repetidamente, como Pense e Enriqueça de Napoleon Hill, e participar de eventos como o seminário Paradigm Shift. Quanto mais uma ideia é reforçada, mais o subconsciente a aceita como verdade. Outro método poderoso é o uso de afirmações e visualizações. Se alguém quer mudar sua autoimagem, precisa repetir diariamente frases que reforcem a nova identidade que deseja construir. Se deseja mais abundância, deve falar consigo mesmo: eu sou próspero. Eu atraio oportunidades. Eu sou um imã para o sucesso. Pode parecer simples, mas a repetição constante dessas afirmações reprograma o subconsciente e altera a forma como a pessoa age no mundo. Agora, se mudar crenças pode transformar a realidade, a próxima pergunta é: como aplicar essa mudança na prática, de forma consistente e definitiva? Saber que os paradigmas controlam a vida é uma coisa. Mas como, de fato, mudá-los? Bob Proctor sempre reforçou que a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento se torna ação diária. Não basta entender intelectualmente que é possível mudar. É preciso aplicar os princípios certos, com consistência, até que o novo paradigma são programações mentais criadas ao longo da vida. E o primeiro passo para isso é a repetição deliberada de novas ideias a um novo padrão de pensamento. Isso significa ler bons livros repetidamente, como Você Nasceu Rico de Bob Proctor e Pense e Enriqueça de Napoleon Hill. Significa ouvir áudios, assistir a palestras e, principalmente, se envolver diariamente com informações que reforcem a nova mentalidade. Outro passo essencial é agir como se a mudança já tivesse acontecido. O subconsciente não distingue realidade de imaginação. Se uma pessoa quer desenvolver uma autoimagem mais confiante, precisa se comportar como alguém confiante antes mesmo de sentir essa confiança naturalmente. Isso significa mudar a postura, o tom de voz, a forma de se expressar. Pequenos ajustes diários fazem uma grande diferença no longo prazo. Criar múltiplas fontes de renda também exige uma mudança prática. Se alguém deseja aumentar sua prosperidade financeira, precisa tomar decisões alinhadas a esse objetivo. Isso pode significar aprender sobre investimentos, criar um negócio paralelo, desenvolver novas habilidades ou simplesmente mudar a forma como lida com o dinheiro. O importante é sair da zona de conforto e agir de forma coerente com o novo paradigma que deseja instalar. A energia do pensamento também deve ser utilizada estrategicamente. O que uma pessoa foca, se expande. Se passa o dia pensando em dificuldades, verá mais dificuldades. Se direciona sua atenção para soluções, começa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. Criar o hábito de pensar e falar sobre o que se deseja, em vez de reclamar do que não se tem, faz toda a diferença no processo de mudança. Outro fator essencial é a tomada de decisão. Muitas pessoas esperam se sentir prontas antes de agir, mas esse é um erro. A decisão vem antes da mudança interna, não depois. Quem espera a mente aceitar um novo paradigma antes de começar a agir nunca sai do lugar. É por isso que Bob Proctor sempre disse: tome a decisão primeiro e os detalhes se resolverão depois. Quem deseja mudar de vida precisa decidir, agora, que já é uma nova pessoa. E, finalmente, o mais importante, a persistência. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. O subconsciente resistirá. Os velhos paradigmas tentarão puxar a pessoa de volta para o antigo padrão. Mas quem persiste, reforça a nova mentalidade diariamente e age de acordo com seus objetivos inevitavelmente transforma sua realidade. A pergunta que fica é:
Você está pronto para aplicar esse conhecimento e reescrever sua história? Agora que você entende o poder da repetição na mudança de paradigmas, precisa se perguntar: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber não é suficiente. Quantas vezes você já aprendeu algo valioso, mas não aplicou? A diferença entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que continuam no mesmo lugar está na ação. Se você quer prosperidade financeira, está reforçando essa ideia todos os dias ou ainda está consumindo conteúdos que alimentam a escassez? Se quer mudar sua autoimagem, está praticando afirmações, visualizações e se comportando como a pessoa que deseja ser, ou ainda se olha no espelho com dúvidas e insegurança? Lembre-se, seus paradigmas atuais foram formados por repetição, e só vão mudar do mesmo jeito. A pergunta é: você está disposto a assumir o controle da sua mente e decidir conscientemente o que quer acreditar? Ou vai continuar deixando os velhos programas rodarem no piloto automático? Bob Proctor dizia que a decisão vem antes da mudança, então se quer um novo destino, precisa decidir agora. O próximo passo é simples: comece a aplicar. Leia e releia esse conteúdo, assista ao seminário Paradigm Shift, envolva-se diariamente com informações que reforcem sua nova mentalidade. Sua vida será exatamente o que você decidir repetir para sua mente. E se você quer continuar aprendendo como dominar esse processo e reprogramar sua mente para o sucesso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Afinal, a pergunta que fica é: você está pronto para se tornar a pessoa que nasceu para ser?